Achei. O som tá bom para vocês? Para mim, tá. Também, para mim também tá bom. Então, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de março de 2024, quarta-feira, nesse horário das 19h50, nós estudamos essa obra, Emmanuel, de psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito Emmanuel. Primeiro livro psicografado de Chico pelo orientador Emmanuel, né? Então, nós estamos estudando capítulo 24, que trata do corpo espiritual, o corpo espiritual. Nós vamos começar hoje no item 24.5, o Santuário da Memória. Mas antes da gente iniciar aqui, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de reflexão. Que a Tua paz, o Teu amor nos envolva e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Eu vou dar só uma congeladinha, um minutinho só aqui, gente, que eu vou pedir a você um favorzinho. Então, vamos iniciar aqui, né? Como eu falei, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, todas as bênçãos recebidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que todos nós possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada, realizando as nossas tarefas, cumprindo com as nossas obrigações, buscando dar toda aquela atenção que os amigos espirituais nos convidam a dar ao estudo dessa doutrina, porque nós sabemos o quanto ela é importante para todos nós. E assim, reunidos aqui, vamos dar iniciar os nossos estudos com a graça do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu vou começar fazendo a leitura desse item, né? 24.5, o Santuário da Memória. E Emmanuel diz assim: o corpo espiritual, que é o perispírito, não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida. Então, o corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. Que força plástica da vida? Porque ele é que vai dar forma ao corpo, né? Ele é que vai dar forma ao corpo. É também o perispírito, ou o corpo espiritual, a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Então, a gente vai entender isso aqui. Por que sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Porque a gente diz assim, mas a sede da memória, dos sentimentos, da inteligência, não está no espírito. Então, como é que Emmanuel diz para a gente que é também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Nós vamos hoje estudar aqui sobre algo que tem muito pouco
se é falado sobre isso. Poucos estudos sobre esse fato. A gente até encontra alguma coisa sobre isso aqui quando você estuda, você pega autores espiritualistas. Quando você pega autores espiritualistas, você até encontra alguma coisa, uma coisa mais densa, né? Mas dentro das obras espíritas, a gente encontra muito pouca coisa. O estudo é muito reduzido. Então, nós fizemos aqui um apanhado disso, tá? Dentro do que nós encontramos sobre o assunto. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É o corpo mental. Nós vamos falar do corpo mental, tá? Então, o curso que a gente está fazendo é as obras de Emmanuel, né? No capítulo 24, que trata do corpo espiritual. Vocês estão vendo? Todos vocês estão vendo? Hein, Denise? Sim, Rose, nós estamos Sim, vendo estamos sim. no bem. Ah, então tá. Mas você vai ampliar? Vou ampliar, vou ampliar. Ok, ótimo. Direitinho para Eu vocês? preciso. Está ampliado direitinho? Sim, Sim, Então, vamos lá. Corpo mental. Tá? O curso é as obras de Emmanuel, o livro Emmanuel, no capítulo 24, corpo espiritual. Então, nós temos aqui vários nomes, tá? Vários nomes se referindo às camadas, né, do perispírito. Esses nomes que vocês estão encontrando aí, corpo átmico, corpo búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico, corpo físico. Alguns nomes aqui você vai encontrar na literatura espiritualistas, que é onde você encontra esse assunto um pouquinho mais aprofundado. Inclusive, tem um livro que eu ia pegar para vocês e eu esqueci de pegar, deixa eu ver se eu acho aqui. É de um autor espiritualista, eu acho que está aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não sei se vocês conhecem esse autor. Deixa eu ver aqui. Ele tem algumas obras, vou puxar minha cadeira para ficar tratando disso. O nome dele é C.W. Ledbetter, negócio assim, o nome dele. Ele tem esse livro aqui, O Homem, não sei se vocês estão conseguindo ver, O Homem Invisível e Invisível. Vocês estão conseguindo ver? sim, Rose. Sim. Sim. Tem um outro dele também, chamado Os Chakras. Os Chakras. Ele tem outro chamado O Plano Astral. E tem outro, o que há além da morte. Ele também tem um livro, é que eu não tenho esse livro dele, eu vou procurar, chamado O Corpo Mental. Então, ele é um escritor espiritualista, tá? E ele escreve sobre isso. Então, ele coloca aqui, ele divide, né? Eu vou pegar só um pedacinho aqui para explicar. Ele diz Como assim, é o nome dele, Rose? Como é o nome dele? W. Olha, vê se você consegue ver. Não, Não dá para ver, não? não, não. Eu Olha, não consigo ver. é o C.W.Ledbetter. Eu vou contar para vocês, lá do grupo. É da Tá editora bom. Pensamento, os livros dele. E ele, põe aí, deixa eu ver. o quê? Deixa eu ver o nome dele. CW Ledbetter. Eu vou botar no grupo, eu vou botar no grupo. Inclusive, Tá. ele divide mais ou menos assim por espírito. Em corpo físico, astral, mental,
búdico, que nós encontramos aí, nirvânico, paranirvânico e mahaparanirvânico, entendeu? E ele tem esse livro também que fala do corpo mental, mas eu pensei até que eu tinha esse livro, eu não tenho, não. Os livros dele são muito bons, porque os orientais, eles estudam essas questões, né, dos chakras, dos centros de força, há muito tempo. Apesar dele ser, eu acredito que ele seja europeu, eu não tenho nem certeza da origem dele, mas ele, ele estuda isso há muito tempo, sobre esses assuntos, né? Então, deixa eu ver se consta aqui, mais ou menos, deixa eu só abrir aqui. Charles Webster Leadbeater, o CW é Charles Webster, autor desta obra, um dos mais notáveis investigadores de ocultismo dos últimos tempos. Nascido em Londres, ele é inglês, a 17 de fevereiro de 1847, e falecido na Austrália a 1º de março de 1934. De sua longa vida, dedicou até os últimos instantes 50 anos investigando, escrevendo e legando uma vasta literatura ao mundo, né? Então, ele tem várias obras, vislumbres do ocultismo, o lado oculto das coisas, a vida interna, a ciência dos sacramentos, o lado oculto das festividades cristãs, a vida oculta da maçonaria, a pequena história da maçonaria, o budismo, o homem de onde e como veio e para onde vai, química oculta, e muitas outras obras, né? Além dessas que nós temos aqui. Então, ele é um inglês, tá? Do século XIX, apesar de ter morrido do século XX, e ele escreve livros sobre esses temas. Inclusive, eu vou procurar esse que eu li quando eu estava fazendo estudo sobre o corpo mental. Mas, dentro da doutrina espírita, é muito pouco. Você encontra um pouco do André Luiz falando, dos Albino Zimmermann falando, e o Dulcídio Dibo, ele escreve alguma coisa, mas é muito em cima do que o André Luiz falou, então é muito pouco estudado esse tema corpo mental dentro da doutrina espírita. Então, como é que nós podemos acompanhar isso? A centelha divina, tá? A centelha divina é a união, vamos dizer assim, né? É o princípio espiritual, podemos dizer assim, a centelha divina é o princípio espiritual, que está lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, tá? Questão 27 de O Livro dos Espíritos. Eu vou pegar aqui para dar uma lidinha, questão 27. Está lá. Na 27, Kardec pergunta: então 2 elementos gerados do universo, a matéria e o espírito? E eles dizem: sim, acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, espírito com letra minúscula, e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito, com letra minúscula, possa exercer ação sobre ela. Então, essa centelha divina é o princípio espiritual. Então, aqui, a centelha divina, não tendo como atuar diretamente na matéria densa, teve que desenvolver na sua trajetória, desde o momento que ela foi criada, vários corpos para a sua manifestação. Esses corpos é o fluido, são formados pelo fluido, como nós estudamos aqui na questão 27, né? Quando ele diz aqui:
ele fala aqui, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Porque você tem o princípio espiritual, o princípio material. Então, para que o princípio espiritual possa agir sob o princípio material, ele precisa do fluido. Então, diz aqui, está colocado o fluido entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, insuscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, essa centelha divina, para agir sobre a matéria, ela precisa do fluido como intermediário. Foi o que nós estudamos na aula passada. Lembra do princípio vital? Então, ele vai dizer aqui, ela, não tendo como atuar diretamente na matéria densa, teve que desenvolver na sua trajetória, com a ajuda do fluido, vários corpos para a sua manifestação, formando os organismos e os elementos de que precisava para evoluir, onde um deles é o corpo mental. Então, você vai ver esse princípio espiritual, tá? Precisando agir sobre a matéria, exercer uma ação sobre a matéria, ele precisa do fluido, que vai ser esse elemento intermediário, tá? Deixa eu só ver aqui, só um pedacinho, onde ele diz aqui. Tem uma notinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui. Apesar que nós estudamos isso. Aqui, ó. Esse fluido universal é o primitivo da questão 27. O elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Então, essa centelha divina, ela vai agir sobre a matéria com a ajuda do elemento chamado fluido, que é o elemento intermediário. E conforme essa centelha divina vai se desenvolvendo, conforme ela vai caminhando, conforme ela vai evoluindo, ela vai desenvolvendo na sua trajetória vários corpos para a sua manifestação, porque ela não pode se manifestar. Ela não pode se manifestar se não estiver em contato com a matéria. Mas para estar em contato com a matéria, ela tem que ter um fluido, tá? Um fluido entre ela, entre a centelha e a matéria. Então, conforme o tempo vai passando, vão se formando esses corpos, o que os orientais chamam de corpo átmico, seria o espírito. Tá? A partir daí, vão surgir os vários corpos. Corpo que eles chamam de múndico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico, até chegar ao corpo físico. Então, perispírito, o corpo espiritual, seria todos esses corpos que estão aí, abaixo do átmico, do espírito.
seria esse corpo búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral do pretérito. Seriam as várias partes que formam um perispírito. Até que aí, essa centelha divina, se transformando em um espírito, ela agora vai precisar de um corpo físico que ela vai elaborar. Porque aí é o espírito propriamente dito. Ele, com a ajuda do fluido, vai elaborar o corpo físico, que será o corpo de relação do espírito enquanto está encarnado. Quando o espírito está desencarnado, o corpo de relação dele é esse perispírito, com essas várias divisões. Dizem que tem muito mais, tá? Muito mais. Mas isso não importa para a gente qual é o nome. Então, conforme você vai evoluindo, você vai deixando de lado algumas partes. Por exemplo, se você desencarna, você já perde o dupletério. Na verdade, você já perde o dupletério. E aí você ficaria com o corpo astral e mais o corpo mental. O espírito puro, ele já também não vai ter nem corpo físico, nem dupletério, nem corpo astral. Ele vai ter apenas o corpo mental. Entendeu? Esse corpo búdico, eu não sei o que é também, nunca estudei. Mas vamos nos preocupar com o corpo mental. Seria esse corpo búdico, seria o mental mais superior. Então, conforme o espírito vai evoluindo, conforme ele não tem mais necessidade de reencarnar, porque ele não é mais espírito errante, ele vai perdendo todos esses corpos mais grosseiros do perispírito, do conjunto. O perispírito é um conjunto. E ele fica ali com o seu corpo mental, que dizem também que se divide em várias partes. Mas isso, né, nós não temos como estudar. Então, aqui, a centelha divina, que é o princípio espiritual, não tendo como atuar diretamente na matéria densa, que é o princípio material, teve que desenvolver na sua trajetória vários corpos para a sua manifestação. Como ela elabora esses corpos? Com com fluido universal, que é colocado ali como intermediário, tá? Entre a matéria e o espírito, como está na questão 27. Diz aqui, né? Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito, que é o princípio espiritual, e a matéria, que é o princípio material, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito, elemento espiritual, possa exercer ação sobre ela. Então, conforme o tempo vai passando, conforme ele vai evoluindo, ele vai formando os organismos, os elementos de que precisava para evoluir, onde um deles é o corpo mental. Outra coisa também interessante, eu vou mostrar um livro aqui para vocês, é esse livro aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem o nome. Evolução do átomo ao arcanjo. Está dando para ver? Só avisa aí se está dando para ver. Assim, Rose, está dando para ver. A autora é Zoé com C de zebra, Zoé Mary Saraiva Paim. Ela vai dizer aqui, no capítulo, ela vai dizer assim, ó. Deixa eu só ver se eu pego o início do capítulo. É o capítulo 4, Fundamentos da Evolução. Ela vai dizer no capítulo 4 o seguinte: a questão 621 de O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita na consciência, né? Todo mundo sabe disso. Onde está escrito a lei de Deus, na questão 621, a pergunta de Kardec, e os Espíritos respondem, na consciência. Então, ela diz assim, enquanto percorre
o nível mais primitivo de evolução. Olha aí falando da centelha divina, né? Enquanto percorre o nível mais primitivo de evolução, o nível de adaptação biológica, o princípio inteligente ainda tem consciência adormecida. Por esse motivo, ele é dotado do conhecimento instintivo das leis e a elas obedece, mantendo a harmonia da natureza. Ao passar para o reino comunal, que aí ele vai precisar de um corpo físico, o espírito, agora espírito, não mais princípio espiritual, inicia a grande tarefa evolutiva do despertar da consciência, ou seja, aprende a ler no livro da natureza, bem como no livro de sua própria vida, as leis de Deus. Adquire, então, o direito de livre-arbítrio e, com ele, o dever da responsabilidade por suas escolhas. A partir daí, o ser humano é regido pelas leis morais e passa a ter condições de relacionamento com os outros homens em nível de relação psíquica. Então, nesse momento que a centelha divina está começando a caminhar, começando a desenvolver na sua trajetória os vários corpos para a sua manifestação, ela tem a consciência adormecida, é dotada do conhecimento instintivo das leis, e a elas obedece mantendo a harmonia do universo. Tá? Então, vamos seguir aqui. Então, a centelha divina forma vários corpos, tá? E os elementos que precisam evoluir. E um dos corpos que ela forma é o corpo mental. Esse corpo mental é um envoltório sutil da mente, tá? Envoltório sutil da mente. É a parte imperecível do perispírito. Vou voltar o slide aqui um pouquinho. Vamos olhar para esse desenho. Corpo físico desaparece. Duplo etéreo desaparece. Corpo astral desaparece. Esse corpo búdico deve ser um mental, qualquer coisa aí. Esse mental inferior, mental superior, esse corpo búdico aqui, é a parte imperecível do perispírito. Tá? É a parte imperecível do perispírito. O resto, corpo astral, duplo etéreo, corpo físico, tudo isso desaparece. Conforme o espírito vai evoluindo, ele fica apenas com seu corpo mental. Esse corpo búdico deve ser um tipo de mental, tá? Mas vamos pensar como tudo ser mental. O perispírito fica apenas com seu corpo mental, o espírito elevadíssimo, porque os outros corpos vão desaparecer conforme ele vai evoluindo, porque são corpos mais grosseiros. Então, o corpo mental é a parte imperecível do perispírito, que não desaparece, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja seu grau de evolução. Lá no início, né, aquele como a Zoé falou aqui, né, ela disse: enquanto percorre o nível mais primitivo de evolução, o nível de adaptação biológica, o princípio inteligente ainda tem a consciência adormecida. Esse é o primeiro que se forma, o corpo mental. É o primeiro corpo que se forma. E ele vai acompanhar esse princípio inteligente, tá? Durante a sua trajetória evolutiva, qualquer que seja o seu grau de evolução. Desde o momento que ele é criado, o princípio espiritual, até
se transformar em espírito puro. Ele acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde espírito primitivo, desde elemento primitivo, até espírito puro. Desde a criação simples e ignorante, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, até o nível dos espíritos puros. Então, ele estará sempre acompanhando o espírito. É imperecível, tá? Os outros corpos inferiores, em nível mais abaixo dele, todos esses podem desaparecer. Corpo mental. O corpo mental preside a formação do perispírito. Lembra lá? Corpo mental. Ele preside, ele é o primeiro. Os outros vão se formar a partir dele. Tá? A partir dele. É indestrutível diante de qualquer agressão. Rose, Oi, fale, Alberto. um minuto só um minutinho. Então, o corpo mental está ligado diretamente ao espírito. Perfeito, perfeito. Voltando aqui, ó. Olha aí, ó. Envoltório sutil da mente. Envoltório sutil da mente. Por quê? Porque a mente não pode entrar em contato com a matéria. Entre o princípio espiritual e o princípio material tem que ter um elemento intermediário. Qual é o elemento intermediário? O fluido. O fluido. Entendeu? Então, ele é um envoltório sutil da mente. É aquele que protege, envolve a mente, tá? E por isso, Poderíamos, Rose, desculpe mais uma pode vez, falar, dizer que a mente é que determina os parâmetros do perispírito? tudo, tudo. A mente está do espírito. Tudo é a partir da Porque mente. o perispírito é o MOB, Mental. modelo organizador biológico. Isso, Agora, quem comanda é a mente, né? exatamente. A mente manda os comandos que vão ser organizados ali. Por isso que o corpo mental, ele preside a formação do perispírito. Porque vamos imaginar, Jesus vai encarnar na Terra. Jesus, no mundo onde vive, o que é que ele tem? O corpo mental, não é? Aquelas camadas mais grosseiras do perispírito, ele não tem mais. Corpo astral, do planeta, não tem nada daquilo. A partir do corpo mental, ele vai ter que fazer o quê? Formar todo o restante do perispírito, até formar o corpo físico. É da lei. E está tudo no corpo mental, entendeu? Então o espírito vai começar a trabalhar. E a partir daí vai formar o quê? O perispírito, até a formação de um corpo físico, para ele poder encarnar na Terra, com o corpo de homem. Então, aqui, por isso esse corpo mental é indestrutível, porque ele guarda tudo, entendeu? Ele guarda tudo. Se ele fosse destrutível como as outras partes, como é que você poderia formar um novo corpo? Você indo para um outro planeta, um espírito puro reencarnando aqui. Como? Não teria mais nada. Sede da memória perispiritual. Tudo está registrado aí no corpo mental. Tudo está registrado aí. Modelo organizador biológico, como se forma um corpo. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelação, à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Entendeu? Você pode ver o corpo mental e o perispírito, é uma das partes do perispírito. É a matriz. É dali que se extrai os dados necessários para modelar
todo o perispírito. Que o perispírito não é uma coisa só. Quando nós vimos naquele desenho, né, que é feito pelos nossos amigos espiritualistas. Várias partes, várias camadas perispirituais, cada uma com nome. Então, esse perispírito, né, que vai ser modelado, seria uma cópia grosseira desse corpo mental. Deu para entender, gente? Então, ele preside a formação do perispírito. Ele acompanha o espírito. O espírito puro, ele tem perispírito? Tem. Qual? O corpo mental. O corpo mental. É a expressão, vamos dizer assim, a expressão máxima do perispírito, o corpo mental. Ali está todo o registro, para a formação de um novo perispírito, com aquelas camadas que serão necessárias, dependendo para o mundo aonde você vai. Dependendo do mundo aonde você vai encarnar. Porque tem muitos que já alcançaram um grau evolutivo aonde o corpo físico não é como o nosso. Então, ele não precisa desse corpo físico igual ao nosso. Ele não precisa do duplo etérico igual ao nosso. Entendeu? É um outro tipo de corpo. Vamos pensar aí. Nós sabemos que Júpiter é um planeta gasoso, certo? É um planeta gasoso. Porque os planetas pedregosos são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A partir daí são planetas gasosos. Nós sabemos que o planeta Júpiter tem espíritos que vivem lá. Qual será a forma desses espíritos? Não tenho a mínima ideia. Saturno, Urano também tem espíritos. Qual será a forma deles? Não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, eles têm perispírito. Eles têm perispírito. Espírito, corpo mental, perispírito. Eles têm perispírito. Agora, como é a formação, a divisão do perispírito deles? Não sei. O que eu sei, e bato o martelo, o que sei, é que eles não têm um corpo igual ao meu. Um corpo denso igual ao meu. Não tem. Tem um corpo denso igual ao meu. Então, dependendo do mundo onde eles vivem, esse perispírito terá camadas adequadas ao mundo que ele vive. Ao que ele vive. E tudo isso está registrado no corpo mental. Então, se ele vai para Júpiter, o corpo mental sabe o que ele precisa lá em Júpiter. E monta, estrutura. Ah, ele vai para Saturno? Estrutura. Ele vai para um planeta fora do nosso sistema solar? Que pode, se tiver um corpo parecido com o nosso, matéria bruta, ele vai fazer também. Está tudo no corpo mental. Por isso que ele preside a formação do perispírito. Quando ele diz preside a formação do perispírito, desses outros corpos que formam o perispírito. Por isso ele é indestrutível diante de qualquer agressão. Sede da memória perispiritual. O corpo mental é a matriz de onde se extraem os dados necessários à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Não importa em que mundo a criatura vai encarnar. Está tudo registrado ali. Está tudo registrado ali. O corpo mental, como nós já falamos, é o envoltório sutil da mente. É a forma pela qual se expressa o espírito imortal, ou o eu profundo, o psiquismo puro. Então, para um espírito poder se expressar, ele precisa do corpo mental. Ele precisa do corpo mental para poder se expressar. Ele precisa do elemento intermediário para ele poder agir sobre a matéria. Ele precisa desse corpo mental.
envoltório sutil da mente. Então, é através do nosso corpo mental que o espírito se expressa. Também chamado do eu profundo, o psiquismo puro. É a fonte, o corpo mental, de toda a manifestação intelectual do espírito. Os fenômenos da memória, do intelecto e da cognição são aí elaborados. Olha o que Emmanuel diz aqui. Ele diz assim, ó, o corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Ele não é um envoltório sutil da mente? Então, ele está em interação constante com a mente. Entendeu? Se ele acompanha o espírito, a mente, o tempo inteiro, ele está em constante interação com essa mente. E esse espírito necessita dele para se expressar. Por isso que Emmanuel falou que é a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência, sobretudo o santuário da memória, porque se torna quase uma coisa só. Porque ele não pode se separar do espírito. Ele não pode se separar do espírito. Aonde o espírito for, ele vai junto. Ele é indestrutível. Tá? Então, é a fonte de toda manifestação intelectual do espírito. Os fenômenos da memória, do intelecto e da cognição são aí elaborados. É na dimensão mental que são registradas impressões captadas e enviadas à intimidade do espírito. Então, quando nós captamos as coisas do mundo material, é na dimensão mental, e essas coisas que nós captamos do mundo material são registradas. As impressões são registradas aí. E a partir do momento que elas forem registradas, codificadas, elas são enviadas à intimidade do espírito. Entenderam? Então, você observa tudo que está acontecendo no mundo. Essas impressões serão registradas na dimensão mental. Todas as impressões captadas serão registradas nessa dimensão mental. E a partir daí, a partir do momento que elas são registradas, né, organizadas, elas serão enviadas para o espírito. Agora, quando o espírito quer fazer alguma coisa, ele envia aquilo, né, a sua vontade, vamos dizer assim, os seus registros para a dimensão mental, que vai registrá-las, que vai captá-las, né, registrá-las e depois vai mandar para o exterior. Vai Rose, mandar ao longo de todo o perispírito, até que o corpo, até que o cérebro receba e execute. Fale. as potências da alma estão na mente, As potências da alma estão na alma. no espírito carnante. As potências da alma. Elas estão na alma, no espírito. Entendeu? Tá, tá. Então, Mas o mental, ele participa... ele que elabora, codifica, organiza. Então, o espírito, eu vou usar a palavra aqui, né? Que eu não sei nem se é
certa as impressões do espírito. Porque ele disse aqui, ele é uma dimensão mental, que são registradas as impressões captadas no meio físico, no meio material, né? E enviadas à atividade do espírito. Então, vamos usar impressões também. O espírito quer que as suas impressões, seus registros, sejam executados pelo cérebro, no corpo físico, que é encarnado. Ele manda seus registros para a dimensão mental. Tá? Ali elas são registradas, organizadas e enviadas ao longo do corpo espiritual até o cérebro, que aí executa aquilo que o espírito quer. E vice-versa também. Tudo passa do espírito para o corpo físico pela dimensão mental. Do mundo material para o espírito pela dimensão mental. Entendeu? Então, essa dimensão mental é nela, como está dizendo aqui, que são registradas as impressões captadas no mundo material. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. Lá ela codifica tudo. Envia para o espírito. E quando o espírito quer se manifestar, ele manda essas impressões para a dimensão mental, que organiza e manda para o cérebro. E, a partir daí, o espírito, o corpo executa. Ah, e o cara está desencarnado. Então, ele não vai mandar para o cérebro físico. Ele vai mandar para o cérebro perispiritual. Entendeu? Tudo é organizado na dimensão mental. Fala, Alberto. Você quer falar alguma coisa? Quero. Todas as vivências do espírito, né? Todas as vivências, aprendizado, traumas, tudo que ele vivencia em cada encarnação que está formando a personalidade, tudo isso vai ser armazenado no mental, Uma dimensão mental que é impossível. que é, na verdade, o mental é o espírito em si. Sim, Uma porque está junto a ele. E aí aquilo tudo está lá. Eu fiz o bem, eu fiz o mal, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu tenho que superar aquilo, aí vem a questão moral, tudo vai lá para o Tudo está mental. aí. Por isso ele é imperecível, indestrutível. E ele é quase o meu registro maior de tudo que eu sou. Sim. É o nosso registro. Aí aqui, ó, o corpo mental reflete os atributos mais sutis e elevados do espírito. Percebeu? Ele reflete os atributos mais sutis e elevados do espírito. Ele Então, o corpo mental reflete os atributos mais sutis, ou podemos dizer também que o corpo mental reflete as potências da alma que está lá na essência, sim, e exatamente. eu detono com a minha vontade, a minha potência que está no mental espírito, e eu expresso a minha potência aqui, através do meu cérebro. Eu Exatamente. expresso essa potência, desenvolvo. Ele reflete os atributos mais sutis e elevados do espírito. Entendeu? Porque ele estará sempre acompanhando o espírito. O espírito, chegando a um ponto, tanto que lá do Livro dos Médiuns, né, diz, aqui no Livro dos Médiuns, a questão 55, quando eles vão falar, né, eles dizem aqui, dizem que o perispírito, deixa eu ver aqui, ó, mas qualquer que seja o grau em que se encontre um espírito, questão 55 de O Livro dos Médiuns, o espírito está
sempre, olha só, mas qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, grau evolutivo, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, é o corpo mental, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma desse perispírito é inseparável da de espírito. E não concebemos uma sem a outra. Você não pode conceber o espírito sem o seu perispírito. Aqui, espírito puro, corpo mental. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, quer dizer, o corpo mental sozinho, se puder separar, tá? Aí ele diz aqui, não é o espírito. O corpo mental não é o espírito. Se ele pudesse ser separado, tá? Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Então, quando o espírito é muito evoluído, por isso que alguns autores, alguns escritores dizem que quando o espírito se torna puro, ele perde o seu perispírito. Mas, na realidade, não é que ele perca o seu perispírito, é porque fica tão sutil esse corpo mental que parece que não tem perispírito, entendeu? Parece que não tem. Mas, como nós vimos a questão 55 do Livro dos Médiuns, esse corpo é inseparável do espírito. Fala, Alberto. Pode falar. Nós, quando desencarnamos, né, cada espírito tem a sua história, tem a sua vivência e tem os registros no corpo mental. Cada um de nós é uma individualidade. Perfeito. E aí você já disse muitas vezes que quando você desencarna, você vai não para uma área geográfica, mas o que estabelece para onde tu vai é o teu mental. Exatamente. Então, como está o meu mental, até eu me vejo, porque eu também tenho minha autoimagem, mas vamos deixar esse assunto mais polêmico, mais complexo para o lado. Então, o meu corpo mental é o que eu sou, e eu desencarnei. E esse corpo mental, que parece que deve ter uma energia eletromagnética que define esse corpo mental, é que vai fazer eu me dirigir para aqui ou para ali, no É a astral. minha consciência. É a minha consciência. Por quê? Porque A consciência está no mental, a consciência está no espírito. O no espírito espírito. tem a sua consciência. A consciência, onde está escrito as leis divinas? É Na porque eu vejo a Bíblia, consciência dentro não, do a meu corpo. É esse que é consciência o é o problema. espírito. Consciência é espírito. A consciência é espírito. Caramba, é porque a É gente. do A lei de Deus está na minha consciência. Eu vejo dentro do meu cérebro, não é nada disso, é no Não, a espírito. consciência é o espírito. Onde está escrito as leis divinas? Na consciência. É na consciência, tá? É na nossa consciência que está escrito as leis divinas. E a nossa consciência vai determinar onde eu vou. Lembra? O espírito registra as impressões e manda para o corpo mental. O espírito, de acordo com a sua consciência, vai determinar para onde eu vou. Fala, Alberto. Pode falar. Alberto, é porque ele levantou a mãozinha. Está fechado. Não, Agora eu sim. estava com o som Ah, fechado.
Na questão 919 e 919A, a gente já conhece, né? Conhece a ti mesmo. Aurélio Agostinho nos diz: consulta a consciência no final do dia, faça o balanço moral, passe em revista o seu dia, vê se você cumpriu o dever moral, é aquela história toda. Então, na verdade, eu estou, no final do meu dia, como Aurélio Agostinho nos ensina, consultando a minha consciência, que está lá no corpo mental ou no meu espírito. Está no meu espírito. Isso. Então, me relaciono com o meu espírito. Meu espírito, o que que eu fiz hoje? O que que eu fiz de bom, de ruim? Eu faço a minha autoavaliação. Exatamente. E ele diz, ó, ele, não sei qual é o mecanismo, ele diz, olha, você errou aqui e ali, hein? A minha consciência me avisa. Exatamente. Olha o que ele diz aqui, ó. O corpo mental reflete os atributos mais sutis e elevados do espírito. O que estiver na minha consciência estará refletido no corpo mental. Aí, o corpo mental reflete os atributos mais sutis e elevados do espírito. O que estiver na minha consciência estará refletido no meu corpo mental. Aí, o sujeito reencarna com problemas gravíssimos. Por quê? Porque vamos dizer assim, infringiu as leis divinas que estavam na consciência. Se ele infringiu as leis divinas, isso não vai estar refletido no corpo mental? Não é a partir do corpo mental que você vai começar a estruturar o seu perispírito? E a partir daí você vai formar o seu corpo físico? Olha aí. Entendeu? Para ter consciência. Eu infringi as leis divinas. Entendi plenamente. Hoje está sendo uma aula reveladora. Eu infringi as leis divinas. Está na minha consciência. Eu sei tudo. Tudo. E quando eu digo, a gente diz, Rose, eu despertar a consciência, é ampliar esse mental, é ampliar essa Despertar a consciência que está no consciência espírito. é quando eu adquiro um conhecimento que vai mudar o meu modo de ser. E o meu espírito, com esse novo conhecimento, vai começar a mudar o seu modo de ser. E isso vai se refletir no meu corpo mental. E aí as mudanças vão começar o quê? Vão começar a se refletir em todo o espírito. Aí vai acontecer o quê? A purificação do perispírito. Havendo purificação do perispírito, automaticamente o corpo vai se beneficiar. Quando o espírito se eleva, essa elevação do espírito se reflete no corpo mental e o perispírito vai se o quê? Se elevando também. Não é o que a gente aprendeu? Conforme o espírito evolui, o nosso perispírito também evolui. E se o perispírito evolui, o nosso corpo físico não vai ser melhor? Não vai ter essas doenças morais que são causadas por quê? Pela infração às leis divinas, que estão na minha consciência. Então, se eu vou infringir uma lei divina, eu vou me desequilibrar. Esse desequilíbrio se reflete no corpo mental e todo conjunto abaixo sofre com isso. Conforme eu vou adquirindo novo conhecimento e vou evoluindo, o corpo mental reflete essa evolução, todo o conjunto abaixo se beneficia. Entendeu? Nossa, é isso, tá? É. Eu tenho feito alguns estudos no Instituto Calel, lá de Cuiabá, e aí o estudo vem sempre à tona a questão
O, a- o nível consciencial, ele modela meu corpo. E agora eu estou entendendo isso. Porque conforme o perispírito vai evoluir, o espírito vai evoluindo, e essa evolução já vai se refletir no corpo mental. Entendeu? E aí todo o conjunto que está ligado a ele vai se beneficiar. Agora, tem um livro que a gente está estudando às quinta-feiras, eu convido quem quiser, de manhã, 10 horas, é fantástico. Se quiserem, me conversa no meu particular, que eu peço o grupo para incluir o número de vocês lá. Rose, o estudo é A Cura Espontânea pela Crença. É científico, é um jornalista que criou o livro. E ele estabelece o seguinte, que o conjunto das nossas crenças, ou seja, o que eu acredito, como é que a crença se forma? Cultura, família e religião, tudo que a gente viveu na cultura, a família criou o meu conjunto de crenças. E essa crença é que vai determinar a minha situação consciencial. Então, eu tenho que modificar minhas crenças para que a minha consciência se modifique. Eu tenho que Exatamente, medir, querido. como elas chamam de, eu tenho que me desconstruir. Questão 919A do Livro dos Espíritos. É questão 919A do Livro dos Espíritos. Eu analiso o que não está bom e procuro modificar. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Entendeu? É isso aí. Por isso que é muito você fazer essa autoanálise. A partir do momento que você começa a modificar a sua forma de ser, isso vai se refletir no corpo mental. E todo o conjunto abaixo vai ser beneficiado. Se o espírito se desequilibra, em algum momento, infringe a lei de Deus, porque eu estava estudando hoje sobre obsessão, o que é obsessão? A obsessão é essa, é isso. Quando você vai infringir a lei de Deus. Você infringiu a lei de Deus, você vai adquirir uma obsessão. Tá? É uma obsessão. Inclusive, o doutor Jorge Andréia, ele fala, né? Ele fala do narcisismo até, que o narcisismo é um processo obsessivo com as características de autoobsessão. É a obsessão interna, um fenômeno anímico. O indivíduo exterioriza suas dependências. Né? Tudo está no espírito. Então, o corpo mental vai refletir tudo isso. E todo o conjunto abaixo, né? Todo o conjunto abaixo vai se ressentir disso. A partir do momento que o espírito melhora, o corpo mental reflete essa melhora, todo o conjunto abaixo vai se beneficiar. Por isso que é dito, crie o seu aprimoramento moral. Sim, sim. Que o aprimoramento moral eu vou purificar os meus valores, as minhas crenças, poderia também incluir aí. Então, eu vou me aprimorando moralmente, Sim. junto com o meu conhecimento, com o uso da inteligência e com o uso do amor, que eu me moralizo, o meu espírito vai ter, como você diz, né, a última versão nossa, melhorada. Exatamente. Exatamente. É o amor que vai resolver tudo. Tanto que o Hermínio diz assim, ó, ele fala aqui, ele faz uma pergunta: será que alguém pode obsidiar o doutor Bezerra de Menezes? Ou um apóstolo como Pedro, hoje, como André, criaturas não perfeitas, esses apóstolos, mas que venceram a si mesmo em suas lutas milenares. Como livramos-nos da obsessão? Não nos livramos da obsessão. Ela se cura em nós, porque é uma doença das nossas emoções. Os remédios estão por aí, estão ao alcance de qualquer um. E ele vai falar aqui: qual é o remédio para a obsessão? É o amor.
O amor. Uau, 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 O uau. Gente, desamor é obsessão. gente, a coisa tá boa, hein? Né? Então, olha só, pelo pouco que se sabe, como eu falei no início, ainda é um estudo muito pequeno. O que se tem hoje no Ocidente, vamos falar assim, Ocidente, principalmente entre nós espíritos, ainda é muito pouco sobre o corpo mental. Pelo pouco que se sabe, pode-se apenas estabelecer que o corpo mental guardaria estreita relação com a alma, fonte do pensamento sem forma definida. Então, ele guarda estreita relação com a alma, tá? Fonte do pensamento sem forma definida. A alma não tem uma forma, né? A gente sabe disso. Aí é os Almino Zimmermann que vai dizer, compreender-se, então, que realmente o campo mental, de certa forma, presidiria a formação do corpo espiritual, perispírito, ao influxo da alma, sob a ordem, sob o império da alma, expandir-se-ia em campo perispirítico, irradiando vida e sustentação. Então, a alma, o espírito, está no comando, mas ele precisa do fluido para agir sobre a matéria. Então, o campo mental presidiria a formação do corpo espiritual, daquelas outras partes. Há um influxo da alma, sob o poder da alma. Ele vai expandir-se em um campo perispirítico, todo aquele conjunto, né? Irradiando vida, vitalidade e sustentação. Está no livro do Zalmino Zimmermann, daquele azul perispírito. E para encerrar, dizemos aqui, ainda o Zalmino diz, né? À medida que a alma evolui, quintessenciam-se, obviamente, suas projeções. Com natural apuro, quer dizer, evolução, melhora do aperfeiçoamento do corpo mental e do corpo perispirítico. Então, à medida que a gente evolui, quintessenciam-se, obviamente, suas projeções, as projeções da alma. E, automaticamente, com o natural aperfeiçoamento do corpo mental e do corpo perispirítico. Entendeu? Deixa eu... Deu para entender, gente? Pô, Vou tirar total. para Eu isso. só tenho que agradecer a esse momento de estudo. Obrigado por vocês, todos que estão aqui presentes, pela troca. Obrigado pelo teu nível de estudo, de aprofundamento que nos baliza, nos traz esse manancial de conhecimento que a gente precisa. Obrigado, muito Nada. obrigado. O teu blog lá está maravilhoso. O blog não, Site, né? site. E eu vou botar meu espetáculo lá, hein? Ah, Mas pode é botar. maravilhoso, tá? Então, esse trabalho todo de vocês, a gente tem que assinar embaixo. Eu contribuo com um valorzinho, é pequeno, pelo que vocês fazem. Não, meu amigo. Não, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. O que você dá é maravilhoso. O que você Isso lança, o ajuda que muito. vocês lançam com esse trabalho no universo, que vocês estão também mudando, hein? A gente não está mudando só nós seis aqui, não. Está mudando quem está aqui comigo, do lado da Denise, do lado da Carmen, da Ideína, da Mar. Está mudando além e está mudando o universo, porque tudo é ondas, é o que a gente chama de entrelaçamento quântico. Tudo que a gente faz tem reverberação quântica nas consciências. Se você cultua o bem, o amor, você vai reverberar esse sentimento, esse amor, nos entrelaçamento quântico por aí. Se você quer a guerra, tu também vai lá no balanço geral da Record,
fazer e alimentar esse estado de guerra que está por aí. Então, é a tua escolha, o teu Sim. livre-arbítrio. Então, aqui nós, nesse espaço, estamos reverberando o sutil, o puro, o belo para a humanidade. Quem quiser pegar, pega. Quem quiser se sintonizar, se sintoniza. Quem quiser receber, tudo bem. Mas hein, vocês aí estão, ó, mandando nas conexões que existem do invisível, a mensagem está lançada. Agradeço, meu irmão. Estou inspirado, né, gente? Hoje, A gente fica feliz. Tá como diz na vendo? brincadeira, eu não estou puro, não, hein? Depois de uma aula dessa, né, Alberto? Isso Não nos é? ajuda Olha, muito, nos incentiva pois é. a continuar trabalhando. Não, pelo amor de Deus, não pare. Que essa tua coluninha, a mãozinha de Denise, fique cada vez melhor, porque a gente precisa de vocês, desse grupo, desse trabalho. A gente precisa. Rose, grupo, vocês não têm noção a mudança que eu tive de qualidade, né, na minha última versão do período da pandemia para cá. A pandemia, para mim, foi uma bênção, porque eu tive acesso, eu tive em casa, não fazia nada, todo mundo ficou em casa, eu não acessava, você já trabalhava com isso, eu ligava para o Menezes, Menezes, como é que está, meu amigo? Tudo bem contigo? Como é que está, Denise e tal, e Rose? Poxa, estamos fazendo estudo online. Aí ficou o primeiro ano, não participei, segundo, e a Denise, "Ih, a gente já está estudando online há muito tempo." Aí veio a pandemia. Aí eu falei, pô, tem que embarcar nessa. É agora. E embarquei lá no Team Link, né? Começamos no Team É, Link. Cili. E foi transformador para mim isso tudo. Eu dei um salto de qualidade todo esse estudo. Então, o espírito que sou, né, na minha jornada, eu tenho que agradecer ao trabalho de vocês, que vocês me foram assim uma alavanca, uma ferramenta. Aí é óbvio que tem um esforço de cada um. Eu vou lá, vou cá, Instituto Calel, CEOI, eu estou em todas. É Onde tem isso coisa aí, boa, eu estou junto. é isso aí, é isso aí. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Denise, Carmen? Eu gostaria de falar com o Alberto. Alberto, se não fossem vocês aí do outro lado, se não fossem vocês do outro lado, você não sabe o quanto também me melhorou, como eu cresci, como eu mudei de lá para cá. Então, se vocês não estão aí do outro lado, também incentivando a gente, meu filho. Então, é Isso. assim, Tamo essa é junto a aí. troca. Tamo Isso aí. junto aí. Ou seja, a Compartilho de tudo recíproca é que você verdadeira. falou. É uma Isso. troca, é Nossa, uma troca, endosso né, tudo que gente? você falou aí. Endosso. Com A certeza a gente, pandemia foi ruim para muita gente, mas olha, para para mim nós, foi também. muito que a gente soube usar o tempo, né? Esse que Oh, aí nós soubemos usar o tempo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. E semana que vem a gente ainda vai continuar nesse capítulo 24. Outras informações de perispírito vão chegando, a gente vai colocando, né? A aula passada do princípio vital, não sei se você assistiu, Roberto. Se você não Não assistiu, estava lá na minha mãe, não tinha condição, não. depois dê Eu uma vou pegar olhadinha isso tudo lá. lá no playlist. Eu Lá, vou no vai lá playlist. que você vai achar a aula passada, nós falamos do princípio vital, tá? Também tem coisa Aham. muito legal sobre o princípio vital. Então, que a Veja bem, gente vai Célia, eu sei que continuar. vocês têm o compromisso de vocês, tem o período Agora, a agora radiação. da irradiação, mas deixa eu falar uma coisa rápida. Aí eu fui lá para minha mãe, babá, tal, legal, visitei, fiz tudo que precisava resolver, né? E, e eu passei o meu tema de Leon Denis, que eu divido com a Vera, eu passei para ela, porque eu falei, ó, Vera, eu vou viajar, não tem como fazer esse tema, não. Ela fez. E agora eu vou pegar o tema que era dela, o Carmen, Fenômenos Espíritos. Se você tiver alguma coisa sobre o tema para passar, que é um trechinho pequenininho de Leon Denis, eu estou lá precisando tá. fazer 1h30. 1h30 Fenômenos. de diálogo, de papo, de apresentação, entendeu? Tá Fenômenos bom. espíritas. E o texto é muito
muito pequenininho, muito. Mas o Leon Denis vai me ajudar a fazer uma aulona mesmo, que possa, de repente, ser útil. E estamos aí. Quem quiser, segunda-feira, É isso CEOI, aí. mas aí é o nosso canal Zoom, não é? Eu Vera e um parceiro JJ, o José Zorte, a gente paga o Zoom e aí a gente transmite através do CEOI Leon Denis, o estúdio Leon Denis. E aí, segunda-feira, vai ser Fenômenos Espírita. Carme faz, Márcia faz, e quem quiser chegar lá e fazer, Ideína. Não, Ideína está aos domingos, né? Na Reforma Íntima Sem Martírio. Ideína está lá juntinho, Márcia também. Gente, vamos encerrando aqui, porque o pessoal da radiação está chegando. Tá, isso. Olha, um beijo no coração de todos. Carmen, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade de reflexão. Nós aqui juntos, cada um dando a sua contribuição. Então, Jesus abençoe a todos nós, que continuemos assim com essa sede, com essa garra de saber, de conhecer, e assim a gente vai longe. Um beijo aí para todos e obrigada, Rose, sempre. Eu que Obrigada. agradeço você.